A ideia do canal é compartilhar rotinas e estratégias que a gente utiliza no escritório, até para que as pessoas percam um pouco esse medo ou receio, mas também fiquem alertas quanto ao mundo da construção. Acho que tem um pouco de conscientizar, né? E desmistificar um pouco também essa ideia que as pessoas têm do arquiteto, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a arquitetura vai acabar ficando com a cara da pessoa que assinou o projeto. Mas não é isso que acontece aqui, pelo menos, né? A gente leva muito em consideração o perfil do nosso cliente, o gosto e as necessidades dele. E aí a gente vai começar fazendo um tour pelo nosso escritório. Quando se trata de projetos comerciais, é sempre importante a gente pensar em duas premissas. Uma é a questão do usuário desse espaço, e aí tem a pegadinha, né? O usuário não é sempre o proprietário, como por exemplo no caso de uma loja, é quem vai comprar daquela loja. Então o cliente, né? O nosso cliente, no caso o proprietário da loja, provavelmente vai querer que a loja tenha a cara do cliente que ele quer atingir. Acho que deu para entender, né? E o outro caso, a outra situação, é pensar na dinâmica que vai ter esse espaço, né? Quais vão ser as atividades desenvolvidas ali? Porque para cada função comercial são atividades diferentes. E nesse caso, o que a gente sentia necessidade é de que o nosso espaço transmitisse quase para o cliente como se ele se sentisse em casa, como se ele estivesse em casa, né? Então, por isso que aqui a gente tem diferentes tipos de ambientes que atendem a diferentes dinâmicas para cada situação de atendimento que a gente presta aqui no escritório. Uma das nossas necessidades para esse espaço era poder atender o cliente de uma maneira mais informal. Por que que a gente queria essa informalidade? Para que ele consiga se sentir realmente à vontade com a gente, porque ele vai compartilhar coisas muito pessoais, né? A gente vai entrar na cabeça dele para construir uma casa, então é tudo muito íntimo e pessoal. Então a gente pensou nessa estratégia de uma sala que possa ser de reuniões, mas que simule uma sala de estar. Não é uma sala de TV com mobiliários extremamente confortáveis para se esparrar, né? A gente tem uma certa formalidade nos assentos, mas mesmo assim é mais confortável do que a formalidade de uma mesa de reuniões, por exemplo. E aí aqui a gente tem a televisão, né? Onde a gente apresenta os projetos ou algumas ideias, dependendo da etapa que a gente estiver realizando. As mesas aqui, onde a gente consegue montar o material com o mood board, né? Os materiais que vão ter no projeto dele, também servir um cafezinho, assim como essa estação de café que tem aqui do lado. Então fica tudo muito mais à vontade, simulando uma casa mesmo. Ao mesmo tempo que a gente precisa dessa informalidade para recepcionar o cliente, a gente também tem que ter uma certa formalidade para o trabalho do dia a dia ou até mesmo para reuniões mais específicas que a gente precisa de mais atenção da parte deles, né? Então, para isso a gente tem essa mesa principal aqui, né, a nossa bancada de trabalho, que também serve como um espaço criativo. Então, aqui a gente tem uma mesa bem larga e bem comprida, justamente para a gente poder espalhar materiais e criar com a equipe toda junta. Aqui ao lado a gente tem também as prateleiras, que a gente pensou especificamente para colocar as materialidades que a gente tem trabalhado no projeto que está sendo desenvolvido no momento. Então, além de cumprir um papel estético, também é muito funcional para o nosso processo interno aqui do escritório. E aqui do lado a gente tem mais uma estação de trabalho que atende a nossa equipe. E dessa forma, né, nessa distribuição, a gente consegue ter a integração entre quem está trabalhando aqui ao lado e quem está sentadinho aqui nessa bancada. Uma estratégia muito interessante que a gente utilizou aqui também para fazer a setorização dos espaços, então para separar o que é o nosso ambiente de trabalho do que é a baguncinha do dia a dia, né, mais a nossa zona de serviço, foi esse painel canelado aqui. Ele é em vidro canelado, né, com a estrutura metálica, e ele faz essa separação entre as duas zonas, mas a gente não perde a amplitude justamente por ele ter uma certa transparência. A gente veio para essa sala, não existia nenhum espaço propício para acomodar uma copa. O
O que a gente tinha aqui era um espaço de circulação, por sorte um pouco amplo, e um cantinho ali do lado de onde é o sanitário. Sorte a nossa, porque a gente conseguiu puxar um ponto de água dali e aproveitar essa localização aqui para a gente colocar então os objetos de copa. Claro, é uma copa pequena, mas tem todos os itens que a gente precisa para atender o nosso cliente no dia a dia. Vou mostrar para vocês, a gente tem esse espacinho aqui no canto, um vãozinho pequeno, mas essa é a parede limite com o banheiro. E aqui do outro lado tá a pia do banheiro, então a gente consegue pegar o ponto de água e aí sim fornecer o espaço, né, para lavar a louça e etc. Então, num espaço pequeno a gente conseguiu comportar tudo que a gente precisava. Viram que eram muitas necessidades para serem atendidas em 40 metros quadrados, né? E a outra dificuldade é porque essa sala é alugada, então a gente tinha alguns empecilhos, né, por parte do proprietário que não queria que a gente mexesse em algumas coisas. Porém, como a gente conhecia bem as necessidades e o que a gente queria transmitir para o nosso cliente, a gente conseguiu atender a todas. E se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, ativa os sininhos também para receber as notificações e deixe sua curtida aí pra gente.